Virtual News. Ministro Alexandre de Moraes ordena a soltura de Anderson Torres. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade provisória para o ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres. Torres foi ministro da Justiça de Jair Bolsonaro e estava preso desde janeiro por suposta omissão nos ataques golpistas de 8 de janeiro. A defesa de Torres chegou a defender a soltura sob justificativa de piora no estado mental dele. Na operação da qual Torres foi alvo, em janeiro, a Polícia Federal encontrou na sua residência uma minuta de decreto para Bolsonaro instaurar estado de defesa na sede do Tribunal Superior Eleitoral no final do ano passado. O objetivo seria reverter o resultado da eleição em que Lula saiu vencedor. Tal medida seria inconstitucional. O documento de 3 páginas, feito em computador, foi encontrado no armário do ex-ministro durante busca e apreensão. O ex-ministro afirmou que a minuta foi vazada fora do contexto e ajuda a alimentar narrativas falaciosas. Nós comentamos aqui no início da semana que provavelmente ele seria libertado, porque a manutenção da prisão, o pessoal estava tentando entender qual motivo ele se mantinha preso, né? E aí houve a soltura pelo próprio ministro Alexandre de Moraes. Porque é engraçado, né? Porque de acordo com as diligências em relação ao assunto, tudo já tinha sido praticamente esclarecido, eles já sabiam, enfim. Mas o mais interessante dessa decisão do Alexandre de Moraes é que é os próprios ministros, né? O site Metrópolis, que é um grande site de notícias políticas, ele traz uma informação que até a véspera dessa soltura, os próprios ministros diziam que não existia essa possibilidade, que é a possibilidade de soltura de Anderson Torres. Então, assim, o que aconteceu, tipo assim, para essa mudança tão rápida? É tudo muito estranho, né? Eu acho que tudo que envolve esse cenário que está acontecendo, as falas, as discussões, as narrativas e os interesses em protagonismos aí nesse cenário é discutível. A gente precisa discutir com segurança, pisar em ovos, porque a gente tem muita coisa aí que deve estar escondido, porque é muito louco. O cara já está doente há um bom tempo. Os advogados vêm alegando que o estado de saúde dele é complicado lá dentro. O estado mental, na verdade, é complicado, que ele precisa se tratar e o cara era irredutível. Alexandre de Moraes estava sendo não e não. E aí ele conseguiu convencer os outros ministros de que essa era a melhor opção, ele continuar preso. E aí, de repente, para você ter uma ideia, eles são, né, os ministros que discutem sobre os assuntos, e até a véspera eles diziam que não existia essa possibilidade, de repente o cara é solto. Assim, é muito estranho. Pena que nós vamos só saber disso, né, totalmente daqui a 30 anos, quando alguém... Claro, na verdade a gente não sabe o que está por trás dessa decisão, mas realmente, para a gente que está discutindo, que está vendo a situação, para as pessoas que realmente acompanham, mesmo que de longe, é legal ficar de olho para tentar entender o porquê. É isso aí, o porquê de caos. Lula nomeia aliados de Moraes para 2 vagas no Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva nomeou ontem os 2 novos ministros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Os nomes escolhidos foram Floriano de Azevedo Marques Neto e André Ramos Tavares. Ambos são professores de Direito da Universidade de São Paulo. Os próximos do presidente da Corte Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes. A nomeação por Lula se deu em tempo recorde. O anúncio das nomeações foi feito pelo próprio Moraes ao término da sessão do Supremo de ontem. Os 2 escolhidos por Lula tomarão posse no TSE para um mandato de 2 anos nas vagas destinadas à advocacia. Eles vão suceder os ministros Sérgio Banhos e Carlos Robert, que deixaram o tribunal nesse mês. O TSE é composto por 7 integrantes. Tinham 2 outras pessoas indicadas, né, que eram 2 advogadas, uma é presidente da OAB da Bahia e eu acho que outra presidente da OAB de Minas Gerais. Minas Gerais, seccional, 2 mulheres. Cadê a diversidade da composição do... Você tem 2 mulheres que estão à frente de subseções importantes, né, de estados, que você merecia, né, observar essa condição, né? Foram da USP, tudo bem, mas
Vamos ver a possibilidade. A gente fica triste, viu, Márcio? Porque isso aí tem um cunho, né? Tem um cunho aí político, né, na coisa, né? Perfeito. Um cunho político, né? É o que eu sempre falo. Poderia ser escolhido entre uma outra situação, mas fica constrangedor. A palavra é essa, fica Márcio, o problema é que a estrutura do TSE, essa é uma crítica que a gente faz. Se você for buscar a estrutura, a justiça eleitoral, como se ela não tem um corpo próprio. Ela existe, mas é formada por... Isso, não é que nem a justiça civil, trabalhista e criminal, federal, que já tem os juízes, os assessores. Não, a justiça eleitoral, ela é formada por períodos, por pessoas de outras estruturas. Então, o TSE ele é formado por, acho que 3 ministros do STF, 2 ministros do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e 2 advogados de notório saber jurídico, indicados por alguém e avaliados pelo Presidente da República. Moraes é alvo de 40 dos 77 pedidos de impeachment do STF. Alexandre de Moraes é o ministro do Supremo Tribunal Federal, alvo de mais pedidos de impeachment nos últimos anos. De 2019 a 2023, foram apresentados 77 requerimentos de abertura de investigação por crime de responsabilidade contra ministros da Corte no Senado. Mais da metade, 40 solicitações, são contra Moraes. As acusações são principalmente de condução tendenciosa de inquéritos e de declarações com teor supostamente político-partidário. Os pedidos têm em comum o fato de terem sido protocolados, em sua maioria, por correligionários e apoiadores de Jair Bolsonaro. O ex-presidente, inclusive, é autor de um dos requerimentos de impeachment do magistrado, apresentado em agosto de 2021. Na época, Moraes passou a ser o relator das 2 investigações que atinge o ex-chefe do Executivo, o inquérito das milícias digitais e o de vazamento de dados sigilosos de investigações da Corte. Integrantes mais recentes do Supremo, os ministros André Mendonça e Nunes Marques, indicados por Bolsonaro, são os únicos sem pedidos de impeachment. Nos últimos anos, Moraes passou a ter mais evidência por presidir o Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Aí, Alexandre de Moraes, que tem mais pedidos de impeachment no STF. Bom, isso faz parte, né? Afinal de contas, figura pública são 3 poderes, né, constituídos: Executivo, Legislativo e Judiciário. E está à frente também do Judiciário. É interessante que a maior parte dos pedidos são dos correligionários de Bolsonaro. Isso não quer dizer que seja positivo ou negativo. Isso simplesmente diz que existem pedidos de impeachment. Moraes atende pedido de Tarcísio e suspende decisão do TSE que gera impacto de 630 milhões. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, suspendeu ontem os efeitos da decisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que altera o cálculo para pagamento de benefícios por tempo de serviço de servidores estaduais. Segundo a Secretaria de Fazenda do Estado, a determinação do corte de contas pode gerar despesa adicional de 630 milhões aos cofres paulistas. Moraes atendeu o pedido feito pelo governador Tarcísio de Freitas, que alegou em reclamação enviada ao STF que a decisão do TSE pode gerar graves consequências de natureza financeira e orçamentária. Ao analisar a consulta feita pelos municípios paulistas de Sares e Irapuã, o plenário do TSE entendeu que no período de 28 de maio de 2020 a 31 de dezembro de 2021, durante a pandemia da Covid-19, pode ser contabilizado para calcular o pagamento de benefícios por tempo de serviço a servidores como quinquênio, licença-prêmio e sexta parte. A Lei Complementar 173 de 2020, que estabeleceu as regras de enfrentamento à emergência sanitária, definiu, entretanto, que esse prazo não deveria ser usado na contagem de tempo para a concessão dos adicionais e determinou que o computo voltasse a ser feito apenas em 1º de janeiro de 2020. A única exceção fixada pela lei se deu para servidores da área de segurança e da saúde. As informações são do Estadão e da Broadcast. 630 milhões, né? O Tarcísio gritou, e a Xandão ouviu e falou, agora não.
Juliana. Ai, Márcio Chaves. Pois é, o Xandão tá com a bola toda, continua aí no mando, e o Tarcísio fazendo aí o seu trabalho de começar a se descolar um pouco desse processo que ficou impregnado por ter participado do governo anterior e colocando a sua personalidade, né, enquanto gestor do Estado de São Paulo, para conseguir aí as suas isenções, né? Enfim, a sua independência administrativa quanto gestor, né? Mas é isso, o Xandão tá atendendo, viu? Não pode dizer que o Xandão não atende, porque atende. Xandão, a depender do pedido, ele atende. Xandão falou, não, no momento não, 630 não, depois, talvez. E depois, mas acho que é isso, né? Um tá tentando descolar, colocar sua independência, se posicionar de forma diferenciada, mas o Xandão é dono da queda, né? Então, assim, tem vezes que ele vai ceder, tem vezes que ele não vai ceder, e é isso aí. Moraes multa Monark em 300 mil por descumprimento de decisão. Isso é legal, hein? O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, multou em 300 mil o influenciador digital Bruno Monteiro Ayub, conhecido como Monark, por descumprimento da decisão judicial. O ministro também determinou o bloqueio do valor nas contas bancárias do Ayub e a suspensão de novos perfis nas redes sociais e o fim da monetização dos canais. Além disso, novo inquérito contra o influenciador será aberto. Ele é investigado por suposta prática de espalhar notícias fraudulentas sobre as eleições. A medida foi tomada após Moraes receber um relatório no qual o setor de combate à desinformação do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, corte presidida pelo próprio ministro, constatou que Monark continua postando vídeos em novas contas. Essas postagens ocorrem mesmo após a determinação que suspendeu as redes sociais do influenciador. A criação de novos perfis se revela como um artifício ilícito utilizado para produzir e reproduzir conteúdo que já foi objeto de bloqueio desses autos, vinculando novos ataques, violando decisão judicial, o que pode caracterizar, inclusive, o crime de desobediência. É claro que é dado o direito de defesa também, né, e toda essa discussão vai ser feita no âmbito jurídico. Exatamente. Mais 300 pau, multado e tá lá. Xandão multou em 300. Cara, veja, eu não gosto do Xandão, né? Eu acho um puta hipócrita do cacete. Mas o Monark também não é flor que se cheire, entendeu? O Monark é um rapaz, né? Deve ter 30 e poucos anos, que de um momento para outro ele explodiu no país. Afinal, o Flow Podcast se tornou o maior podcast do país, influenciou muita gente. E ele fazia as transmissões, tomando uma biritinha, acendendo um cigarrinho do capeta e tal, não sei o quê. E isso no começo todo mundo gostou. Mas ele sempre vinha esticando a corda, Márcio. Eu sempre falei isso. Depois daquela questão dos judeus lá ficou bem... Antes disso, ele já vinha esticando a corda. E o Rogério Skylab, que é um cantor, produtor, que eu gosto dele, que ele tem umas músicas muito loucas. Quando ele foi no programa, que o próprio Monark falou do Lula. O tema era Lula, chamando o Lula de ladrão. Aí o Rogério fez uma defesa e disse que não poderia falar aquilo porque ele estava, né, em rede nacional. Falou, não, mas aqui é como se fosse como que é? Uma mesa de botequim. É assim que definiu o pessoal do Flow. E o Rogério foi muito feliz em dizer, olha, aqui seria uma mesa de botequim se não tivesse uma câmera transmitindo para milhões de pessoas. Então você passa a ser responsável por aquilo que você fala. Cuidado. Quando do Porta dos Fundos, como que é o nome dele, que a gente chamava... Caramba, meu. Eu lembro que eles tinham uma frase, não sei se era deles realmente isso, que era dois moleques doidos fazendo um programa. Isso, porque realmente eram dois meninos, chamavam lá para uma conversa e tal. Mas aí falaram, não é simples assim, porque você tem uma responsabilidade jornalística aqui. Exato, o do Porta dos Fundos, Não é o Pochá, não é... Não, o Tabet. O Tabet. Quando foi, ele também chamou a atenção do Monark e falou, olha, você está completamente errado. Vocês têm responsabilidade sim aqui. O
que nós fazemos, aí tentaram fazer uma comparação do Flow com o Porta dos Fundos. Ele falou, o que eu faço no Porta dos Fundos é humor. Lá eu faço humor e pratico algumas críticas, mas é humor. Usa humor e algumas críticas. É humor. As pessoas vão lá, porque lá você tem tema religioso, político, familiar, tem tudo lá. Então, é humor. A pessoa que entra no canal sabe que vai ver humor. Já no Flow não, a pessoa que entra vai ouvir a pessoa que está sendo entrevistada falando de maneira mais descontraída. Né? Tanto que a gente descobriu muita coisa, sobre muita coisa, de muitas pessoas que foram no Flow, foram no Podpah e tantos outros, o Inteligência também, né? E acabaram falando. E o Monark foi muito infeliz quando ele fez aquela defesa, né, esdrúxula a respeito, acho que era do Partido Nazista, né? Sim, tava o Kim Kataguiri e tava a Tabata Amaral, que é deputada. E eles fizeram um debate, já tinha passado 2 ou 3 horas, ele bebendo bastante, potencializado, e acabou falando uma besteira. Ali ele cometeu um erro grave, mas Márcio, eu vou te falar que ali, na minha humilde concepção, o erro dele não foi ali. O erro dele foi quando ele foi gravar um vídeo pedindo desculpas. Não é que ele não tinha que pedir, ele tinha que pedir desculpas, mas não daquele jeito. Uma retratação, você olha para a câmera e fala assim, gente, dia tal, eu vim aqui no microfone e eu falei isso, eu estou errado, peço desculpas, minha intenção não foi essa. Isso é um pedido de retratação. Parou aí, as pessoas vão me julgar e vão dizer se eu estava sendo honesto ou não. Agora, eu não posso chegar aqui sem olhar para a câmera e falar, gente, naquele dia eu estava mal, vocês têm que levar em consideração que eu estava bêbado, que eu estava não sei o quê, eu já pedi desculpa para fulano, para ciclano, e ninguém quis me dar desculpa. Não, meu amigo. Aí você está tentando justificar aquela atrocidade que você falou. E de lá para cá, né, tanto que ele foi expulso, ele foi convidado a ser retirado da sociedade, ele ficou proibido de abrir novos canais no YouTube, quando abre com o nome dele bloqueia, não tem monetização, e ele foi para uma outra plataforma, Talks, alguma coisa, tem uma outra plataforma que é concorrente do YouTube, e lá não tem a mesma alcance. Então ele leva convidados lá, faz os cortes e solta no YouTube, mas não tem mais o mesmo alcance, alguma coisa às vezes aparece. Então, desde aquele momento, ele parece que se perdeu, entendeu? Se perdeu, começa a falar umas besteiras. Se você não domina a matéria... falar sobre as urnas eletrônicas, cara, isso é um assunto que eu acho que já é superado. Já foi, entendeu? Ah, não tem como auditar. Não, tem sim. O que não tem é como você conferir o voto. E não pode fazer isso. Pô, tem gente defendendo que tem que sair com o comprovante do voto. Não, tá louco? Não faz isso. Você vai sair da zona eleitoral, o cara vai estar na esquerda esperando. Dá o comprovante. É mais fácil você pegar, imprimir o voto, colocou ali só para uma conferência, mais nada. Não. Existe uma versão da urna, acho que na versão 4 ou 5, em que até tentaram implantar. Você tem a cabine, né? Aí você faz o voto, aí sai um comprovante impresso como se fosse um acrílico que você não tem acesso, sai o comprovante, você vê e confirma. Então é uma possibilidade de você confirmar 2 vezes e esse impresso cai numa urna mesmo, né? Como era antigamente. Esse acho que é a versão 5.0 da urna. Mas, cara, meu amigo, não adianta, as pessoas votaram. E você vê todo dia as pessoas que votaram arrependidas. Então... Alexandre de Moraes autoriza a quebra dos sigilos bancário e fiscal de Jair Bolsonaro e Michele. O ministro Xandão, o Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou ontem a quebra do sigilo bancário e fiscal do ex-presidente Jair Bolsonaro e da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. O ministro do STF também autorizou cooperação da Polícia Federal com autoridades dos Estados Unidos para a quebra do sigilo do ex-presidente naquele país. Vai ser do advogado César Bittencourt, que faz a defesa de Mauro Cid, ex-ajudante de ordem de Bolsonaro, afirmou que seu cliente vai admitir que vendeu joias da presidência a pedido de Jair de Bolsonaro. Além disso, Cid vai informar que passou o dinheiro para o ex-presidente. Cid está preso desde maio. Ele era um dos principais homens de confiança de Bolsonaro ao longo do mandato na presidência. As joias foram presentes dados a Bolsonaro no exercício do mandato.
De acordo com o TCU, presentes dessa natureza devem ser incorporados ao acervo da União e não podem ser vendidos como itens pessoais. Rolex, isso, aquilo, quer dizer, nossa, realmente, que inferno astral, André. Não, na verdade, é o inferno astral, você disse tudo, o Xandão, ele tá certo de realmente em abrir as contas para poder deixar transparente o que está acontecendo, como é que foi articulado toda essa compra, essa venda, esse aceite, esse dinheiro enquanto presidente Bolsonaro. Mas uma coisa que me desperta a atenção é o fato do ex-presidente não se colocar, né, Márcio? Não sei se vocês têm reparado isso, ou alguém tem discutido isso, nesse momento de tanta turbulência, onde ele é acusado de tantas coisas, onde pessoas que fizeram parte da base dele, ou pessoas que estiveram ao lado dele, estão com tantos problemas, estão assim realmente na berlinda, e ele sempre tão ativo, né? Sempre tão dono dos direitos da lei, ele sempre se colocou dentro das quatro linhas da Constituição, e de repente tudo isso acontecendo com o nome dele, agora mais uma vez colocando aí nesse cenário o nome da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, e ele realmente continuar calado. Isso me surpreende, porque ele não é o tipo de pessoa que se calava enquanto presidente e se colocava muito dono da situação e dono da razão. E agora, com todas essas acusações, entre aspas, até que se prove ao contrário, tudo indica que ele realmente deve, tudo indica que realmente ele está com um problema muito sério, mas o que mais me espanta é o fato dele não vir às redes sociais, ou ele não vir para a imprensa para realmente se defender ou colocar o ponto de vista, ou simplesmente bater no peito e falar que é o cara. Daí a situação do ex-presidente da República, uma coisa me chama a atenção agora, se estão falando em delação premiada ou não, só em depoimento, né? Porque delação premiada sempre foi questionada, e a situação agora vai valer? Vale agora? Vale sempre? Como é que é? Não vale, ou não vale? Como é que fica isso, né? Eu só não estou defendendo ninguém não, só estou colocando as coisas no mesmo patamar. Seja um Rolex, ou seja o desvio de verbas de Petrobras ou qualquer que seja, independe, né? Independe. Seja 1 milhão ou 1 trilhão, tá errado. Não é dele. Não tá errado, seja um Rolex. Ou então qualquer outra situação, tá errado. E tem que ser punido. E aí, se Jair Bolsonaro tiver dívida nessa questão, então vai assumir os seus erros e a responsabilidade dos seus atos. Eu ouvi uma matéria esses dias que a Michele Bolsonaro, acho que ontem, se eu não me engano, que a Michele Bolsonaro se diz, na verdade ela não falou pessoalmente, mas ela colocou nas redes sociais que ela está de portas abertas e está super tranquila com essas investigações, e que não tem nada a temer. Portas abertas, cofres abertos, contas abertas, tudo vai estar aberto aí, porque pediu-se a quebra do sigilo. Agora vai. Agora tá. Moraes vota pela condenação de mais 5 réus pelo 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, votou hoje, terça-feira, pela condenação de mais 5 réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Na madrugada de hoje, a Corte iniciou o julgamento virtual das ações penais contra os acusados. A votação vai até dia 2 de outubro. 10 ministros estão aptos a votar. Em seu voto, Moraes condena os réus João Lucas Vale Joffoli, Jupira do Cruz Rodrigues e Nilma Lacerda Alves a 14 anos de prisão. Davi Beck foi condenado a 12 anos e Moacir José dos Santos condenado a 17 anos. Todos foram denunciados pela Procuradoria-Geral da República pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado e dano qualificado. Pela modalidade virtual, os ministros inserem os votos no sistema eletrônico e não há deliberação presencial. O julgamento é aberto como um voto do relator. Em seguida, os demais ministros passaram a votar até o horário limite estabelecido pelo sistema. Antes do julgamento, os advogados incluem vídeos com a gravação de sustentação oral. As informações são da agência Senado. Interessante isso, né? Interessante. Quer dizer, nós estamos discutindo o voto de um ministro agora. Eu tinha comentado isso aqui no make-off. O voto de um ministro agora. Ai, meu Deus do céu. Melhor a gente instituir o júri, né, que fica melhor. O Márcio, entendeu? O que falar, né? O ministro,
do Supremo, ele virou um agente político. Como a gente comentava, há alguns anos atrás, a gente sequer sabia quem eram os ministros, a não sei quem estava envolvido na área, quem atuava diretamente. Porque mesmo a classe de advogados que trabalha em primeira, segunda instância, não comentava sobre comentava sobre o Supremo, sobre o colegiado, mas não sobre o ministro propriamente. Hoje em dia a mídia foca no voto de um ministro, o ministro tal. Isso pra gente, além de ser muito ruim, você perde aí a impessoalidade, que é o princípio básico da administração pública. Você falou uma coisa interessante, César, que antigamente somente esportistas recebiam apelidos, né? Você ia no vôlei, tinha um, você ia no futebol, outro era apelidado, a galera apelidava. Agora até ministro já tem, né? Xandão. É isso aí. Então, quer dizer, Xandão. Você vê como a gente está perdendo realmente vôlei, né? eu não sei nem se seria a credibilidade, o Supremo, assim. E outra coisa que para mim já falei isso dias atrás, repito, crime tem que ser combatido, tem que ser punido e tem sim que ser aplicada com todo rigor a lei. Agora, esse crime aconteceu em 8 de janeiro. A gente está em 26 de setembro. A gente já tem, com esses daí, já 15 condenados. Claro que é o voto desse ministro, né? Falta o restante, né? Mas se seguir o rito, vai ser... A gente já tem 15 condenados. Márcio, é engraçado, é irônico, como muitas... mas o processo, ele precisa de mais provas, e a gente passa aí décadas para julgar um crime. Principalmente os políticos. Principalmente políticos. E de repente, num caso desse que envolve centenas de pessoas, cara, em 8 meses, a gente já tem a condenação. Técnica para isso, temos capacidade técnica, condição, tecnologia, porque inclusive DNA está sendo usado para CSI. Exatamente. Para se comprovar a participação de alguns integrantes, alguns criminosos. Então, assim, a gente só precisa... Aí é que tá, não tem que ser parcial. A gente precisa atuar com rigor da lei a todos que cometem crimes. É triste essa visibilidade que o Supremo tem tido, especialmente os ministros, alguns deles em especial. Então, antes, se o ministro passasse do seu lado, você não sabia quem era. Essa notoriedade, ela vem carregada com essa visibilidade toda, então, né? Que traz aí essa sensação de acompanhamento, um Big Brother judiciário, né? Esse acompanhamento, César. E de repente essa não é uma... De repente eu começo será isso um vislumbre da... Porque uma coisa é você ser conhecido por um número X de pessoas, aí você aumenta o seu leque, aí de repente você é conhecido nacionalmente, internacionalmente. Será que isso afeta um pouco? E assim, exatamente quem deveria só dar a decisão suprema, a última decisão, quando se tratasse de judiciário. Já está dando a primeira palavra em assuntos políticos, em assuntos, enfim. Tá sendo protagonista do ambiente político. E isso não é importante, isso não é legal, isso não é salutar. Salutar. Bem posto. Vamos aguardar então o restante dos ministros. Agora a coisa foi pro virtual, né? Acho que na última não deu muito certo, não, né? O advogado falou aí, confundiu os livros, o ministro foi lá e fez. Ficou meio estranho. STF vai retomar um julgamento de 8 de janeiro. Sim. E um dos réus aí parece que houve um equívoco. Vamos saber mais sobre a matéria aqui da Agência Brasil. STF retoma o julgamento do réu de 8 de janeiro que apontou suposto erro de Moraes. O Supremo Tribunal Federal vai retomar na semana que vem o julgamento do réu pelo 8 de janeiro que apontou o suposto erro na sentença proferida pelo ministro Alexandre de Moraes.
O julgamento da ação penal, que pode condenar Eduardo Zeferino Elglert, foi incluído na próxima sessão virtual, que começa no dia 17 de novembro. No domingo, dia 5, Moraes suspendeu o julgamento virtual após a defesa de Eduardo apresentar uma petição na qual afirmou que o acusado não esteve no acampamento montado em frente ao quartel do Exército em Brasília, local que abrigou parte dos manifestantes que depredaram a sede do Supremo, o Congresso e o Palácio do Planalto. Na petição encaminhada ao Supremo no dia 31 de outubro, a defesa de Eduardo Zeferino pediu esclarecimento sobre o voto no qual o ministro condenou o acusado a 17 anos de prisão pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe do Estado e dano qualificado. De acordo com os advogados, o acusado estava no Palácio do Planalto, onde foi preso para se abrigar das bombas de gás lançadas pela polícia para dispersar os invasores. O laudo pericial, neste ponto, confirma que foi relatado pelo réu em audiência, de modo a ratificar a saída do réu de Santa Maria do Rio Grande do Sul em 6 de janeiro de 2023 e a chegada em Brasília em 8 de janeiro de 2023, às 13 horas e 45 minutos, no Centro de Tradições Gaúchas, Jaime Caetano e Brown, onde ficou por 1 hora, sem qualquer passagem pelo Queixex, afirmou a defesa. No voto proferido pela condenação, Alexandre de Moraes escreveu que está comprovado pelos depoimentos de testemunhas e vídeos feitos pelo próprio acusado a atuação de Eduardo como participante integrante das caravanas que afetavam o acampamento do Queixex naquele fim de semana. Diante da divergência, o julgamento foi suspenso e será retomado na sexta-feira 17. Informações da Agência Brasil. Bom, tá aí. E agora, José? Olha, primeiro, meus parabéns para o advogado de defesa, né, desse réu, porque conseguiu reverter não conseguiu reverter uma situação, mas conseguiu que pelo menos o julgamento do cliente dele não fosse feito por lote, como tem sido feito o julgamento de todas essas pessoas que foram presos, e isso não existe no ordenamento jurídico, não existe na nossa Constituição Federal. Toda pessoa tem direito à defesa, ao julgamento justo, correto, respeitando o processo penal e a individualização da pena. Então, meus parabéns primeiro, né, para o colega que conseguiu que esse caso específico fosse analisado agora, né, foi suspenso e agora vai ser realizado com um pouco mais de clareza, com um voto aberto lá para que as pessoas enxerguem o que está acontecendo. Dito isso, e eu digo se, porque não é o que temos visto, os ministros do STF tiverem algum apreço e respeito pelo ordenamento jurídico, talvez essa pena seja diminuída. Falo isso porque, né, repito o que já disse aqui, ninguém é contra que essas pessoas que cometeram esses atos de violência, né, de depredação de patrimônio e tudo mais, sejam punidas, não se trata disso. Mas, no direito brasileiro, vigora um princípio chamado princípio da proporcionalidade. A pena tem que ser aplicada de acordo com a responsabilidade da prática do ato, de acordo com aquilo que a pessoa promoveu, né? Proporcional, a responsabilidade tem que ser proporcional. Agora, como que você vai condenar uma pessoa de 17, 18 anos de prisão, né? A pena é de 17 a 18 anos. Você vai condenar uma pessoa que apenas estava lá no local e tinha muita gente, tinha o vendedor de algodão doce, pessoas com problemas, né, com deficiência mental que estavam lá. Me parece que das pessoas que foram presas era um rapaz autista que hoje segue lá com uma tornozeleira eletrônica. Então, você vai responsabilizar uma pessoa com a pena máxima de 17 a 18 anos, porque estava no lugar, porque chegou lá, e o advogado dele brilhantemente conseguiu comprovar isso através de um laudo, que ele não frequentava os QGs, né, os chamados QGs lá na porta do quartel. Ele foi ao local, estava lá no dia, mas que não frequentava. Então, espero que os ministros respeitem o ordenamento jurídico, respeitem os nossos princípios e apliquem a esse rapaz, né, a esse senhor, baseado no princípio da proporcionalidade, porque não é possível. No Brasil, se você comete um homicídio, você pode pegar uma pena de 6 a 20 anos.
Quer dizer, a pena mínima 6 anos. Mas se você estava lá no dia onde ocorreram as depredações e tudo mais, você fica aí com a vida comprometida com uma pena maior do que uma pessoa que comete um homicídio. Não tem razão de ser. O que nós vemos aí é traficantes sendo libertados. Nós vemos aí situações em que são devolvidos bens aí de alto valor. Helicópteros e no fim das contas uma pessoa aí de alta periculosidade que estava fazendo aí, não estou dizendo que ela não tem que ser punida não, tá? Mas que estava aí fazendo algazarra no dia 8 de janeiro, que dizem que foi uma tentativa de golpe. Eu queria entender como é que se tenta dar um golpe num país sem força bruta, né? Sem armas, sem coisa do gênero. Isso é para saber da cabeça dos nossos iluministros, para lá de iluminados, né? Mas eu entendo que essas sentenças aí, elas não estão sendo feitas a individualização do modo que deveria ser feito, né? Tá realmente se julgando por lote, e o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico. Mas é só uma das milhares de coisas que o STF fez sobre o atropelo da lei. Então, não me surpreende em nada. Essa situação desse réu agora, isso vai interferir em algumas outras coisas que foram julgadas? Não, isso coloca um olhar diferenciado sobre isso, mais atento, mais atenção? Talvez, Márcio, e é importante isso, traga à luz, né? Ter mais certeza. E a esse tipo de julgamento, respeitando essas considerações que eu trouxe, o princípio da proporcionalidade, porque foi como eu disse, ninguém aqui é contra que essas pessoas sejam punidas, mas na proporção do que elas realizaram. Não houve golpe de Estado nenhum. Alguém me explica como é que pode haver um golpe de Estado com pessoas que estavam com a Bíblia embaixo do braço, pessoas que não tinham arma? Não tem o menor propósito. Então, que ao menos os ministros do STF que estão julgando essas pessoas tenham, quem sabe, né, um lampejo de lucidez e respeito pelo ordenamento jurídico e julguem essas pessoas de acordo com o que elas cometeram realmente. Há quem diga até hoje, né, que houve uma tentativa de golpe, ou que houve um golpe quando a Dilma Rousseff sofreu o impeachment, né? Ou seja, entre narrativas e maluquices, o Brasil segue aí com nenhum respeito às leis. E a segurança jurídica me parece que não existe mais. E eu vou parar por aqui porque eu não quero ser preso. Vamos estar falando aqui a respeito dos prisioneiros de 8 de janeiro. Que 8 de janeiro. Tem estado em voga durante essa semana e, lógico, após então ainda com o agravante da parte da morte de um deles no presídio da Papuda. Vamos às informações que vêm da Agência Senado. 10 horas mais 39 minutinhos. Olha só quem está na tela aí, né? Olha só nosso amigo Moraes, presidente do Supremo Tribunal Federal, na tela. Que maravilha. Vamos lá? Moraes manda soltar 4 réus pelo 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar na quarta-feira ontem 4 presos durante os atos golpistas de 8 de janeiro. Os acusados são réus na corte por terem denunciados pela Promotoria Geral da República, PGR. A decisão beneficia os réus Jairo de Oliveira Costa, Wellington Luiz Firmino, Thiago dos Santos Ferreira e Jaime Junques. Em troca da liberdade, os acusados deverão cumprir medidas cautelares diversas de prisão, como o uso de tornozeleira eletrônica, a proibição de sair do país, suspensão de autorizações de porte de arma e de certificado de colecionador, atirador esportivo e caçador, entrega do passaporte e apresentação semanal à Justiça. Os envolvidos respondem pelos crimes de associação criminosa armada, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado e deteriorização de patrimônio tombado. A decisão do ministro ocorre 2 dias após a morte de Cleriston Pereira da Cunha, que também foi preso pelos atos golpistas de 8 de janeiro. Antes da morte, a defesa de Clerilson pediu liberdade a Moraes e citou parecer favorável da PGR, favorável à sua soltura. Segundo o defensor, o acusado teve sequelas de Covid-19 e tinha problemas cardíacos. Um laudo médico foi apresentado pelo defensor. André. Cara, olha,
A gente já debateu algumas vezes a respeito dos atos do 8 de janeiro, quanto à legalidade, a forma, se houve abuso, se não houve abuso, a gente já discutiu sobre isso. O que eu fiquei triste essa semana foi com o ato, a notícia da morte, né, de um rapaz que inclusive já havia 3 pedidos de soltura porque ele tinha comorbidade, né, que tinha um risco muito grande de morrer e simplesmente foi ignorado pelo agente julgador. Não sei se não chegou nele, né, muito papel, ou fez ou estava ocupado recebendo uma condecoração. Nós noticiamos aqui para não passar em branco a manchete de que há 3 meses existem pedidos de soltura esperando análise por parte do STF. Então, que é o dito cujo, né? O ministro. E no mesmo dia que morreu, ele estava recebendo uma condecoração, né? Do presidente e tal, né? Tudo bem, pode ter caído a agenda, sei lá, mas se há uma urgência no pedido, atende. Então, aí parece que pegou mal, né? Porque esse governo atual, ele é midiático pra caramba, mas não tá funcionando, meu amigo. Isso que é gostoso, eu adoro a internet, adoro mesmo. Que aí dá pra gente ver os 2 lados da história. Não tá funcionando, pegou mal, aí agora vai e aceita a liberação de 4. Foram 4, né, que liberou, né? 4 réus liberados. Né? Mas eles foram o quê? Habeas corpus? Na verdade, havia uma solicitação, né? E aí ele atendeu a solicitação e liberou os 4. Mas a liberação é para responder o processo em casa? É em liberdade. Em liberdade, né? Em liberdade. Vai usar a tornozeleira, toda essa situação vai responder em liberdade. Podia ter feito isso com o outro, né? Ele estaria em casa com a família, não teria acontecido o que aconteceu. A primeira vítima fatal, a primeira morte envolvida nessa questão. Nessa coisa toda aí que, né? E eu acho, cara, que esse processo não deveria ficar com ele, com esse ministro. Porque isso aí tem um cunho pessoal. Entendeu, Márcio? Virou pessoal. Talvez se fosse para um outro ministro, o outro ministro ele olhasse sob o ponto de vista jurídico, ponto de vista técnico. Entrou com um pedido, deixa eu ver. Não preenche os requisitos? Nego. Preencheu os requisitos? Defiro. Entendeu? É assim que a justiça tem que ser. O símbolo máximo da nossa justiça, que é aquela dama cega, é para que você não olhe quem é que está fazendo o pedido. Você olhe o pedido. E assim, entendeu? Ambos os lados, né? Exatamente. Chegou o pedido. Ela não tem um tapa-olho, ela é cega. Ela tem que ser cega, ela tem que analisar conforme chega para ela. Mas, como eu já disse várias vezes para você e disse aqui, o Poder Judiciário, para mim, ele só vai agora, né? O Poder Judiciário ele só vai até a segunda instância. Até ali é técnico, é prova. Passou disso, é político, infelizmente. Né? E o ministro Barroso teve uns dias desses, publicamente disse que o STF precisa reconquistar o coração e... Como é que ele falava? O coração e a alma da população brasileira. Precisa reconquistar. Meu amigo, é isso aí. Olha, essa questão que nós falamos de Juscelino, vai reconquistar quando trocar todos vocês. Acho que o Barroso negou, na questão do Juscelino, de acordo com a Folha, o Barroso negou acho que o pedido da Polícia Federal referente a alguns mandatos junto a Juscelino. Vamos levantar esse direito, vamos observar. A gente vai voltar a acreditar quando vocês todos, essa patotinha aí sair. Vai demorar, Márcio. Demorar porque é carga vitalícia, né? Quando vocês saírem e entrar um novo grupo, aí talvez a gente volte a acreditar na Suprema Corte. Eu entendi esses longos anos de que, na verdade, o governo representa a sociedade. O povo tem o governo que merece, que escolhe. Virtual News.